Lembrando, meus irmãos, então, que nós estamos tratando do tema todos os domingos, o caminho para a generosidade. Nós hoje estamos dando continuidade a esse tema, o caminho para a generosidade. E eu quero aqui hoje, já de começo, assim, inventar um termo. Na verdade, eu nem sei se vai ser invenção, porque eu não pesquisei se esse termo existe em algum lugar ou não. Eu quero inventar um termo para o homem da pós-modernidade, o homem do século 21, ou o homem consumos. Eu não sei se existe em algum lugar ou não, mas eu classifico o homem do século 21 da pós-modernidade como o homem consumos. O Marcão já está pesquisando lá, que eu sei, eu conheço ele. O homem consumos, o homem da pós-modernidade, ou seja, é o homem que é ensinado a viver pelas sensações. É o homem que é ensinado a viver pelos sentimentos, pelas emoções. E diga-se de passagem que esse homem consumos é um homem vidrado, é um homem viciado nas emoções, nas sensações, nos sentimentos. E qual a melhor forma que o homem consumos da pós-modernidade encontrou para buscar ou para encontrar as sensações? Ele encontra no consumo de bens, no consumo de tudo aquilo que ele pode adquirir. E qual é a resposta que o consumo dá a ele? Parece que hoje o consumo ele não se tornou propriamente ou somente algo que nós realizamos, o consumo de um bem, mas parece que o consumo ele se tornou uma personalidade em nosso meio, não é verdade? Ele se tornou alguém com quem nós nos comunicamos, com quem nós trocamos uma ideia, E aí, consumo, como vai? Tudo bem? O que você vai me dar hoje? O que você vai me trazer de bom para hoje? Quais vão ser as sensações? Quais vão ser as emoções que você, consumo, vai me trazer hoje? É como se fosse uma pessoa, como se fosse uma personalidade em nosso meio. E qual a principal promessa que o consumo nos faz? É essa, a de gerar em nós sensações, a de gerar em nós emoções. Por quê? Porque através do consumo, no relacionamento com essa dita personalidade, nós sentimos algo que faz muito bem para o nosso ego. Faz muito bem para aquilo que nós somos, em nossa natureza caída. Claro que nós somos transformados pela graça, redimidos em Cristo Jesus, mas devemos nos lembrar que nós ainda habitamos neste mundo, que, como diz João, jaz no maligno, ainda sobre a maldição do pecado. O consumo traz a nós essa sensação de conquista, de poder, de vitória, onde nós podemos olhar para as pessoas e dizer: tá vendo, você não tem, mas o consumo me deu. Eu troco uma ideia com o consumo todos os dias. E nós olhamos para as pessoas e passamos a olhá-las não da perspectiva do Evangelho, não da perspectiva cristã, mas fazemos uma leitura da vida das pessoas de forma monetariamente. Então, tudo aquilo que nós realizamos hoje em nossas vidas, por mais cuidadosos que nós tentamos ser, muitas vezes, em algum nível, em algum grau, meu irmão, tudo que eu faço, tudo que você faz em nossas vidas, pensando no consumo. De que forma que eu vou consumir? De que forma que eu vou conseguir, pelo curso da faculdade, por esse trabalho, por aquela promoção, por tal relacionamento, por tal engajamento com alguma coisa na sociedade ou na minha vida, no final disso me levar ao consumo. Só que esse mérito todo que hoje existe no homem consumos, é contrário ao espírito de generosidade que Jesus nos ensina através da sua palavra ou através do seu evangelho. E para corrigir essa visão, vamos abrir no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, no verso 17.
Nós vamos ler do verso 17 ao verso 31, Evangelho de Marcos, capítulo 10. Uma passagem muito conhecida por todas, a passagem do jovem rico, que diz: quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelho diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele: vá, venda tudo que você possui e dê dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então Pedro começou a dizer-lhe: nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmão, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais. Já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão os primeiros. Até aqui. Então, Marcos, no seu relato, começa nos dizendo que Jesus estava saindo, Jesus estava de caminho. Para onde estava indo Jesus? Jesus estava indo para Jerusalém, para aquilo que viria a ser os últimos dias de sua vida, onde ele iria ser martirizado e iria ressuscitar. E Marcos vai nos dizer alguns detalhes, ou um detalhe que nenhum dos outros evangelistas traz para a gente. Marcos diz que quando Jesus estava indo, um homem ou um jovem, como vai nos trazer o evangelho de Lucas e o evangelho de Mateus, ele sai correndo atrás de Jesus e ele se coloca de joelhos diante de Jesus. Algo que não era comum naquela época. Alguém como aquele jovem era, ou como aquele homem era, se colocar de joelhos diante de um rabi. Porque normalmente os talmidins, como nós conhecemos, aqueles que seguiam o seu mestre, aqueles que seguiam o seu rabi, o que eles faziam quando eles iam fazer uma pergunta ao seu mestre? Eles se colocavam de pé, enquanto o seu mestre sentado ouvia a pergunta e dava a resposta, e o seu talmidim continuava de pé. Mas esse jovem, ele sai atrás de Jesus e ele se coloca de joelhos, ele realiza uma pergunta para Jesus. Ele diz: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E tem mais um detalhe. Esse jovem, ao se ajoelhar, ele não só toma uma posição que não era comum entre um talmidim e o seu rabi, mas como sendo um homem rico da sociedade judaica, alguém que muito possivelmente era um oficial da sinagoga judaica, um jovem que, como traz o texto, ou
pelo menos deixa subentendido para a gente que ele já tinha herdado outras posses de sua família. Então, um homem rico, oficial da sinagoga judaica, que se coloca de joelhos diante de Jesus. Era uma questão de humilhação. Ele estava se humilhando perante Jesus. Isso não era normal. Então ele faz essa pergunta: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Aí no verso 18, nós vamos ver que Jesus ele responde: por que você me chama bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. E o que Jesus está fazendo? Nós vamos ver que Jesus ele quebra a pergunta desse jovem em duas partes. Porque a intenção de Jesus não é apenas responder: faça isso, não faça aquilo. Mas Jesus ele quer, assim como ele faz com cada um de nós, antes de nos dar respostas, ele mostra o nosso coração. Ele mostra aquilo que nós somos. Ele mostra qual é a nossa natureza para que o arrependimento possa surgir em nosso interior. E assim nós possamos ver o Deus Santo que Ele é. Mas antes Ele quer mostrar o coração desse jovem. E Ele pergunta primeiro: por que você me chama bom? Por que você está dizendo que eu sou bom? Quando foi que você me viu? Ou seja, não venha com bajulações. Não venha com adulações para o meu lado. Não me chame de bom. E ele conclui: porque bom é somente um. Bom é somente Deus. Os discípulos, como a gente conhece, os talmidins, eles não chamavam seus mestres ou seus rabis de bom, pois é algo que eles sabem que é um atributo que pertence somente a Deus. Nem mesmo no Talmud, que é o livro da tradição judaica, nós vamos encontrar nesse livro um só exemplo de direcionamento a esses rabis, a esses mestres, como sendo bons homens. Porque a tradição judaica tinha plena convicção de que bom é somente Deus, de que nós podemos nos dirigir somente a Deus como sendo bom. E Jesus também, ao responder dessa maneira para esse jovem, ele não está dizendo que ele não é Deus. Ele não está dizendo que ele não é bom. Mas que é para esse jovem cuidar da maneira como ele avalia as pessoas. Ou seja, só porque você me viu passando por aqui com os meus discípulos e com outras pessoas ao meu redor, com outras pessoas atrás de mim, você vem, se joga de joelhos e me chama de bom. Porque bom é somente Deus. Você não pode avaliar os homens dessa forma. E agora no verso 19, Jesus ele vai responder a outra questão. A segunda parte dessa pergunta. Jesus diz a ele: você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás a ninguém, honra a teu pai e a tua mãe. Ou seja, nenhum relato nas Escrituras talvez estabeleceu de forma tão clara e tão vívida a verdade essencial do cristianismo, de que a vida respeitável não é suficiente. De que a vida respeitável não é suficiente. De que uma vida respeitável para o cristianismo não é o fim do cristianismo em si, não é o cristianismo em si de forma plena, de forma total. Porque Jesus ele cita para esse jovem mandamentos que são a base de uma vida decente, a base de uma vida respeitável, a base de uma vida digna perante as outras pessoas, perante os outros homens, perante as outras, perante a sociedade, mas com exceção de um mandamento, que é o mandamento, o único mandamento positivo que nós encontramos aqui, que é: honre teu pai e tua mãe. Mas é um mandamento que ele deveria cumprir no âmbito familiar, né, com quem ele tem vínculo familiar, e os outros são todos negativos, né? Ou seja, aquilo que você não deve fazer. E no verso 20, o que esse jovem diz? Mestre,
A tudo isso, tenho obedecido desde a minha adolescência. Mestre, eu sempre obedeci. Ou seja, eu nunca fiz mal a ninguém. Eu nunca tratei alguma pessoa diferente da outra. Eu nunca tive pensamentos ruins a respeito de uma pessoa ou a respeito de outra. Eu nunca falei mal de alguma pessoa. Eu nunca parei para criticar. Eu não ouso fazer mal para as pessoas. Mas aí no verso 21, nós vamos ver que Jesus, ele olha para esse jovem. E ele não só olha para esse jovem, mas Marcos, ele quer nos dizer que Jesus, ele olha e ama esse jovem. Ele olha com sentimento de amor, porque Jesus o estava chamando para o amor. A intenção de Jesus, mesmo querendo mostrar o coração desse jovem, era o chamar para uma vida de generosidade, porque ele via o potencial que existia naquele jovem. Ele só não conseguia ver a virtude, porque o coração desse jovem não era transformado. Mas ele via o potencial em algo que já existia, de algo que já era concreto na vida desse jovem. Então, por isso que ele olha, ele o ama, para chamar para a generosidade. Era um olhar que chamava esse jovem à fidelidade, que se propunha a tirar este homem da vida cômoda, da vida respeitável, da vida segura, e conduzir esse homem à aventura de ser cristão. Porque a generosidade, como nós vamos ver, ela é uma aventura. Ela não é para qualquer um. Ela é só para os cristãos. Era um olhar também de dor. Por que dor? Porque era uma tristeza de ver um homem escolher de forma deliberada, escolher de forma livremente, não ser o que ele poderia ter chegado a ser, com tudo aquilo que ele tinha nas mãos, com tudo aquilo que ele já possuía. Por isso, a questão a ser tratada com esse jovem é: tudo bem, você tem respeitado as pessoas, você não tem feito mal a ninguém, mas Jesus quer levá-lo a refletir. Tá bom, mas o que você tem feito de bom? O que você tem feito de bom para as pessoas, para aqueles que estão ao seu lado, para aqueles que circulam ao seu redor, dia a dia? O que você tem feito de bom com aquilo que você tem em suas mãos? Já que você é alguém de muita posse. Ou mesmo que você não seja alguém de muita posse, mas o que você tem feito de bom com aquilo que você é, com seu próprio ser. Não faça a leitura por aquilo que você tem, faça a leitura por aquilo que você é, pelo ser humano que você é. Então Jesus, em seguida, ele vai fazer a seguinte declaração a esse jovem: vai, vende tudo que você tem, se desprenda de tudo aquilo que você tem. Jesus está chamando esse jovem para a generosidade. E dê aos pobres. E dê àqueles que necessitam. Ou saia dessa espiritualidade moral, dessa espiritualidade negativa, de tudo aquilo que você sabe que não deve fazer e que você não está fazendo. Pare de ver a bondade como algo que consiste apenas em não realizar coisas ruins. Tome a si mesmo, tome tudo aquilo que você tem, tome a sua vida, tome a sua propriedade, tome a sua mente, tome o seu coração e dê aos outros, se ocupe com os outros, seja generoso com os outros. Então você encontrará a verdadeira felicidade, então você encontrará o verdadeiro prazer nesse tempo. Nesse tempo de hoje, e muito mais na eternidade. É certo que esse jovem jamais tinha roubado alguém, como ele diz: eu não faço isso, eu tenho sido bom desde a minha adolescência, desde a minha juventude até agora, por toda a minha vida, eu tenho sido bom, eu não roubei, eu não defraudei ninguém, mas tão pouco esse jovem tinha sido, e jamais ele não podia ser
algo positivo e sacrificialmente generoso com alguém, ele podia ser respeitável, ele podia não fazer mal, ele podia não caluniar, mas ele não podia fazer o bem, ele não podia ser bom para as pessoas. Ele podia não ser algo, mas não podia ser algo a alguém. Ele podia ter, mas ele não podia ser. Ou seja, o cristianismo, meus irmãos, não se baseia nas coisas que a gente não faz. Essa não é a essência. Faz parte do cristianismo. Está dentro dos ensinos do cristianismo. Está dentro, como eu gosto de dizer para os jovens, está dentro do pacote, mas não é a essência, porque isso é básico, faz parte da transformação, faz parte da conversão, do processo de santificação da vida de cada um, não fazer mais as coisas ruins que fazia antes, mas não é a essência, não é o bem em si. O cristianismo é dar tudo a alguém, é se dar de forma plena a alguém, aqueles que precisam, e não estamos falando da comodidade que muitas vezes o dízimo e as ofertas nos dão. Às vezes o dízimo e a oferta nos dão aquela sensação, ou a falsa sensação de dever cumprido. Não é verdade? Como se o lado financeiro bastasse, como se eu dei o meu dízimo, então está tudo certo. Deus, eu cumpri com o meu papel, Ok. Mas o cristianismo é você se oferecer também. É de ter um envolvimento pessoal com as pessoas e não apenas financeiro. Sabe? De ter uma perspectiva do evangelho daquilo que as pessoas são. E o que as pessoas são? Elas são a imagem e semelhança de Deus. Só que o que o homem consumos faz? Ele faz a leitura monetária das pessoas. Não é? Ele olha para a pessoa, ele vê aquilo que ela tem, então por aquilo que ela tem, ela é. Mas o cristianismo diz, não, as pessoas são imagem e semelhança de Deus. Elas não são aquilo que elas têm, elas são aquilo que Deus diz que elas são. E elas são a minha criação. Elas são o foco do meu amor, elas são o foco da minha misericórdia. E eu chamo cada um pela minha graça para ser generoso. E ser generoso não é ver o lado financeiro como um fim em si, mas é ver o lado pessoal, também de forma plena com as pessoas. Esse jovem era lido pela sociedade como alguém abençoado, porque para os judeus, os pobres eram amaldiçoados. Os pobres não tinham prosperidade, então Deus se esqueceu deles, mas os ricos não. Os ricos eram aqueles que prosperavam. Os ricos eram aqueles que cresciam porque os olhos de Deus estavam sobre eles. Porque as mãos de Deus estavam sobre eles fazendo o prosperar. Então quando as pessoas olhavam para aquele jovem rico, eles diziam, esse é abençoado, esse é próspero, esse é digno diante dos homens, digno diante da sociedade e digno diante de Deus. Mas Jesus está nos dizendo que a leitura que nós fazemos das pessoas não pode ser essa leitura monetária, baseado naquilo que ele tem ou não tem, mas é naquilo que ele é, imagem e semelhança de Deus. E tudo aquilo que nós temos, meus irmãos, assim como na vida desse jovem, aquilo que ele não enxergava e que as pessoas, os seus vizinhos não enxergavam também, pode ser maldição para as nossas vidas, assim como era na vida desse jovem, porque de nada vale ter muitas coisas se nós não conseguimos ser ou formos algo para alguém. De que vale você ter um Rolex no seu braço, ou o relógio mais caro que você pode comprar, se você não consegue ter tempo para as pessoas? Não é? Do que vale você ter um Facebook com 2, 3, 4 mil amizades, se você não consegue desenvolver uma amizade pessoal com alguém, se você não consegue ser um construtor de pontes, de relacionamento com as pessoas, de vale nada, ou melhor, de nada vale
a minha inteligência, a sua inteligência, ou quantos livros eu li durante a minha vida, quantos livros você leu durante a sua vida, se toda essa inteligência não trouxer sabedoria para as nossas vidas, diante das pessoas, em busca da generosidade com elas. Não podemos esperar ser generoso quando nós tivermos posse de alguma coisa. Se eu não for generoso, eu não cumpro com o Evangelho. Porque nós podemos ser generosos simplesmente com aquilo que nós somos. E nós somos alguém. Nós somos alcançados pela graça. Então nós temos muita coisa para oferecer para as pessoas. E ser generoso, quando Jesus diz, deixe tudo e me segue, não é uma condição para seguir a Jesus. Não é isso que ele está dizendo para esse jovem. Mas Jesus está levando esse jovem a refletir que ser generoso é uma condição daqueles que entenderam o Evangelho, daqueles que tiveram já os olhos abertos pelo Evangelho. Assim como a gente olha na passagem de Zaqueu, por exemplo. Zaqueu era o quê? Era um publicano. E ele foi encontrado por Jesus no alto de uma árvore. E Jesus, ele chama Zaqueu e fala, Zaqueu, eu vou passar a noite na sua casa hoje. E Zaqueu fica assustado, está levando o Senhor, o rabi mais famoso da Judéia naquele tempo, para passar a noite na sua casa. Em um determinado momento, Zaqueu olha para Jesus e diz, olha, Senhor, eu estou dando metade dos meus bens aos pobres. E se alguém eu roubei, em alguma coisa eu roubei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. E o que Jesus diz então? Hoje houve salvação nessa casa. Por que houve salvação? Porque Zaqueu vai dar seus bens aos pobres? Não. Zaqueu só vai dar seus bens aos pobres porque a perspectiva do Evangelho já está sobre os seus olhos, já abriu a sua mente, já mudou, já transformou o seu coração para uma vida de generosidade e de ver as pessoas aquilo que elas são, a imagem e semelhança de Deus, e não de uma perspectiva financeira. Ou como aquele homem, o bom samaritano, ele não dá apenas o que ele possui. Quando ele pega aquele homem, coloca sobre o seu jumentinho, o texto não vai dizer para qual cidade ele leva aquele homem que estava caído, mas possivelmente ele leva aquele homem para Jericó, porque era uma cidade, que era uma estrada que ligava Jerusalém a Jericó. Ele era um samaritano. Ele coloca aquele homem sobre o seu jumento e vai para Jericó. É uma cidade judia. E os judeus e os samaritanos não se davam muito bem, não é mesmo? Se os judeus vissem um samaritano, era capaz daquele samaritano ser morto a pedradas. Mas esse samaritano, ele coloca esse homem sobre o seu jumentinho, ele entra na cidade de Jericó. Seria normal ele deixar aquele homem na porta da cidade, mas ele sabia que se ele deixasse aquele homem na porta da cidade, aquele homem podia morrer. E ninguém ia prestar socorro, como já não haviam prestado. Ele entra, ele leva esse homem na hospedaria, e ele não se envolve só pessoalmente, mas ele também se envolve financeiramente. Ele deixa o valor das suas estadias e tantos dias a mais para aquele homem. Ele se envolve com aquilo que ele é, com aquilo que ele tem de forma completa. Ele é generoso com aquele homem. Ser generoso será uma condição daqueles que entenderam a graça de Deus e a bondade de Jesus, que esse jovem achou que havia entendido. Quando Jesus ele questiona esse jovem e a sua má avaliação da bondade de alguém, Jesus estava questionando se ele estava disposto a entender essa bondade que ele diz que estava realmente encontrando em Jesus, em alguém que era bom perante os olhos dele. Em sua forma, afobada, desesperada, nervosa de chegar diante de Jesus, se ajoelhar diante dele e de perguntar, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus está dizendo, será? Será que ele estava tão desejoso assim dessa vida eterna, a ponto de abandonar as suas posses,
a ponto de abandonar tudo aquilo que ele tinha em benefício, em generosidade ao seu próximo. Até porque, se nós olharmos para a pergunta desse jovem, ele fala: Senhor, o que eu posso fazer para herdar? O que a gente faz para herdar, irmãos? Uma herança? Nada, não é verdade? Porque herança é herança. Herança a gente herda, é presente, é de alguém que deixa, é de um familiar, é de um amigo, é um amigo próximo, um amigo bem chegado, né? Diga-se de passagem, que deixa uma herança para alguém. Então, já é uma pergunta incoerente que ele faz, porque a herança é presente. Jesus está perguntando a ele: até que ponto você deseja ver o verdadeiro cristianismo? Até que ponto você realmente deseja ver o quanto eu sou bom? É até o ponto de você precisar dar as suas posses? E esse homem está respondendo a Jesus: eu desejo. Sim, Senhor, mas não até esse ponto. Esse ponto é pesado demais para mim. Eu não suporto esse ponto, porque essas posses é a minha bênção. É o sinal de dignidade que eu tenho diante dos homens. É o sinal de respeito que eu tenho diante dos homens. A sua bondade, Senhor, é pesado demais para mim carregá-la em meu ser. Assim como esse jovem diz para Jesus, né? Bom mestre. Todos nós também, nós queremos essa bondade. Na verdade, quem aqui não quer a bondade encontrada em Jesus? Quem aqui não quer olhar para Jesus e ver toda essa bondade que Ele dispensa sobre as nossas vidas todos os dias? E muito mais dispensado lá no Calvário, na cruz. Mas são poucos de nós os que desejam o suficiente para estar disposto a dar esse valor, a dar ou a pagar esse preço, se for preciso. E no verso 22, nós vamos ver que, diante disso, esse jovem ele ficou abatido e afastou-se triste, porque ele tinha muitas riquezas. Ou seja, é fácil participar de um cristianismo que nos diz: não faça isso, não faça aquilo, seja assim, seja assado, mas de um cristianismo que nos mostra todo o lado negativo, ou cheio de negativos, desses não faça, mas é difícil você olhar para Jesus e carregar a sua bondade consigo quando Ele diz: ame o seu próximo como a si mesmo. Ou seja, entregue a sua vida pelo seu próximo como você entrega a sua vida por si mesmo. Busque para o seu próximo as mesmas coisas que você busca para você. Porque para nós queremos as coisas mais valorosas deste mundo, não é verdade? As coisas que nos trazem mais dignidade perante os homens. Mas para os nossos irmãos não é bem assim. Não é bem esse o nosso desejo. E no verso 23 ao 25, nós vamos ver que Jesus olha ao redor e diz aos seus discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Aquele jovem já se foi, já percorreu o seu caminho, já está distante de onde eles estão, saiu do horizonte, do campo de visão. Então, é como se todos se olhassem, não é? Agora, Jesus olha ao redor e diz: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. E isso choca os ouvidos daqueles discípulos, assusta os ouvidos daqueles discípulos, porque na cosmovisão judaica, como nós já dissemos antes, quanto mais rico, quanto mais próspera a pessoa estava, mais as mãos de Deus estavam sobre ela, mais próxima ela estava do reino de Deus. E não é que os ricos não entrarão no reino de Deus, como Jesus vai dizer no verso 25, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ou seja, o reino de Deus não está impedido, não há uma porta, algo que barre a entrada. Ou seja, você vai chegar lá, você é rico? Não, então aqui não é o teu lugar. Não, não é isso. Mas Jesus está dizendo que é difícil,
Mas todo aquele que tiver o seu coração preso em riquezas terrenas, dificilmente conseguirá ver o reino de Deus como algo verdadeiramente bom para ele. Né? Porque como que alguém vai desejar o reino de Deus se é uma herança? A dificuldade está nisso, em querer esperar uma herança se você pode ter o que você quer agora. Por isso que o coração preso nas coisas terrenas é difícil. E conta-se uma história de um homem que foi levado a um castelo por seus amigos. E esses amigos, eles mostram esse castelo para esse homem, mostram os belos, os suntuosos, né, os grandes jardins que existiam nesse palácio. E ao final de observar tudo aquilo ali, esse homem se vira para os seus amigos e ele diz: há coisas que fazem que a morte resulte difícil. Ou seja, há coisas que tocam em nosso coração que nós desejaríamos que a morte nunca chegasse a nós. Não é? Porque as riquezas desse mundo nos seduzem. Porque a glória desse mundo nos seduz. E quanto mais glória nós queremos desse mundo, menos generoso nós vamos querer ser. E quanto menos generosidade estiver em nosso coração, menos do reino de Deus nós vamos desejar, porque ele não se fará necessário quando nós já temos a própria glória. Para que vislumbrar a glória de Deus? E do verso 26 ao 27, os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros, neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olha para eles e responde: para o homem isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Jesus aqui está expressando o fundamento da fé cristã, ou seja, por mais rico que você possa ser, como se ele estivesse dizendo para aqueles discípulos que viviam vendo os ricos da sociedade judaica e vendo homens que eram considerados dignos, mas Jesus está dizendo: não são dignos, porque homem algum pode entrar no reino de Deus pelo seu próprio mérito, homem algum pode fazer parte da salvação em Cristo Jesus por seu próprio suor. Por mais que você não faça coisas ruins, e por mais que você faça coisas boas, não adianta, você não vai ter mérito algum, porque a salvação é impossível para o homem, mas é possível para Deus. Porque é Deus quem nos vivifica, é Deus quem abre os nossos olhos, é Deus quem abre o nosso coração e coloca dentro do nosso coração a sua glória, a sua presença, né? E quem nos leva para o seu reino. Do verso 28 ao 31, nós vamos ver Pedro, que diz: Senhor, nós deixamos tudo para seguir-te. E Jesus diz: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, filhos, campos, por causa de mim, do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, e com eles perseguição. E na era futura, a vida eterna. É Pedro sendo Pedro, né, gente? A gente olha para essa situação, Pedro estava ali, ele vendo tudo o que estava acontecendo, um jovem sendo chamado pelo próprio Cristo, e ele batendo a porta para o chamado de Cristo, dizendo não para o siga-me de Jesus Cristo. Daí depois Jesus dizendo para os discípulos quão difícil um rico entrará, quão difícil é um rico entrar no reino de Deus. E a cabeça de Pedro estava a mil, a cabeça de Pedro estava fervendo, como nós sabemos que é a personalidade de Pedro, e ele não poderia ficar quieto. Pedro nunca fica quieto. Então, Senhor, quem que pode... aliás, nós deixamos tudo e te seguimos. O que vai ser de nós? O que nós vamos obter, Senhor? Qual vai ser o acréscimo sobre a nossa vida? E Jesus diz: vocês podem ter perdido a família por minha causa, podem ter perdido amigos, casas, podem ter perdido seus bens, as suas posses, mas a entrada no reino de Deus irá proporcionar a vocês uma família muito mais ampla, uma família muito mais vasta. Irmãos, olhem ao redor de vocês.
Olhe para as pessoas que estão ao redor de vocês. Todas são filhas de Deus? Então todas fazem parte da sua família. Todas são filhas de Deus? Então aqui são todas casas que você tem. Estou comprometendo os irmãos aqui com o almoço, com o janta, com o café da manhã. Mas é assim. E não é só em Cascavel, é em qualquer região do mundo onde você for e você encontrar um filho de Deus, você tem uma casa. Sabe por quê? Porque o cristianismo traz em nós o dever da generosidade, de olharmos as pessoas como iguais, não a leitura monetária, mas a leitura da perspectiva do Evangelho. Todas nós somos iguais. Olha essa mesa, meus irmãos. O que há de diferente de nós que nos impede de participar dessa mesa? Perante Deus, todos nós somos iguais. Porque Ele foi o sumo da generosidade naquela cruz. Nós podemos participar da sua generosidade nessa mesa e sermos generosos uns com os outros em nossas mesas e lá fora também. Mas Jesus diz que nós vamos ter perseguição também. Ou seja, não é somente a recompensa material. Não é somente a recompensa pessoal, por muitas famílias, por muitos relacionamentos que você ganha entrando na família de Deus. Mas Ele também te exige um sacrifício material. E o caminho que Jesus sempre ofereceu nunca foi um caminho fácil. Mas Ele sempre diz que esse caminho iria exigir abnegação de muitas coisas em nossas vidas. Iria ser algo muito custoso para que nós pudéssemos andar por este caminho. E Ele diz a respeito do mundo vindouro. Ou seja, Jesus nunca prometeu, nunca convocou os homens para que agora, no presente, agora aqui nessa terra, nós fôssemos ricos, homens cheios de posses, como em alguns lugares nós ouvimos, mas que no mundo vindouro nós receberíamos. Quando você sair deste local, que você olhar para fora, ver todas as estrelas, ver a lua nos céus, ver toda essa criação, ou seja, é tudo isso que nós vamos receber. É todo o cosmos, é toda a natureza criada por Deus, todas as coisas que pertencem a Deus também pertencem a nós. E no verso 31 ele termina: contudo, muitos primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Trata-se de uma advertência de Deus a Pedro, não só a Pedro, mas a nós também, aos discípulos que estavam lá, de uma forma indireta. Pode ser que a essa altura Pedro estivesse calculando aquilo que ele iria receber, o valor da sua recompensa, mas Jesus está dizendo o seguinte: olha, o julgamento final, aquele que vai bater o martelo, aquele que dá a sentença, aquele que diz se nós somos dignos ou não somos dignos, é Deus. É os céus que vão dizer se na terra nós somos alguém dignos ou não. Ou seja, se existe a graça de Deus em nós ou não, se existe a perspectiva do Evangelho de Deus em nós ou não. Então, meus irmãos, concluindo, o chamado de Jesus é para aqueles que entenderam que o reino de Deus não é dos consumidores, não é do homem consumos, mas é do homem generoso, é daquele que pratica a generosidade. Não é para os consumidores, mas para aqueles que buscam, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e creem fielmente, sem ansiedade alguma em seu coração, de que roupa, comida e bebida, as coisas, as necessidades básicas nunca irão faltar na sua vida, porque é promessa de Deus. O chamado de Jesus não é para aqueles que querem satisfação no material, mas para aqueles que encontraram a bondade em Jesus, que os levaram a ser generoso uns com os outros, assim como o bom samaritano. E olhando para o bom samaritano, o que fica é: não espere para ser próximo de alguém. Não espere. Aliás, corrigindo, não espere para achar quem é o seu próximo, mas seja o próximo de alguém. Procure ser próximo de alguém, assim como o bom samaritano foi. E essa é a perspectiva do Evangelho, essa é a perspectiva
da generosidade sobre as nossas vidas. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe. Como Jesus disse, não é algo fácil, é árduo. Mas nós temos a graça de Deus, nós temos o Espírito e a sua palavra, que nos molda, que nos motiva e que nos fortalece para essa caminhada.